A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Bom, como sempre, faço votos para que todos estejam bem, na graça do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. Só lembrando que durante esse trimestre nós estamos aprendendo sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Mais precisamente, estamos estudando sobre o livro de Jó. E para a lição de hoje, lição de número 3, o tema é Jó e a realidade de Satanás. Antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de convidar cada um dos irmãos para uma oração. Fechem seus olhos, curvem suas cabeças. Vamos entregar esse momento a Deus, pedir graça a Ele para vir falar conosco através da sua palavra, do seu ensino. Senhor Deus, Senhor Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos dá. É uma oportunidade, meu Deus, de aprender um pouco mais da tua porção, da tua maravilhosa palavra. Pai, eu quero também te pedir, meu Deus, que o Senhor venha com a tua unção e graça sobre a minha vida aqui na condição de professor, para ministrar a tua palavra desse tema que é tão importante para as nossas vidas. Prepara, Senhor, os nossos corações, o meu, de todos aqueles que estão nos assistindo, para, Senhor, receber a tua porção e colocar, meu Deus, isso como prática de vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amados, o tema de hoje é esse, lição 3, Jó e a realidade de Satanás. E aí nós temos um texto áureo que está lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Jó, capítulo 1, verso 6. Aqui diz assim, ó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí na sequência nós temos também uma verdade prática para a aula de hoje, e a verdade prática diz assim, ó. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. E agora, na sequência, nós também temos a leitura bíblica, a leitura em classe. E nós fizemos aí a leitura de Jó, capítulo 1, verso 6. Nós vamos fazer essa leitura aqui novamente, Jó, capítulo 1, só que aí nós vamos ler do verso 6 até o verso 12. E depois nós vamos ler Jó, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5. Aqui na versão que eu leio diz assim, ó. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. No verso 8 diz assim, ó. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? No verso 10 diz, porventura não o cercasse tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. No 11 diz, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu depressa do Senhor. Lá no livro de Jó, a partir do capítulo 2, no verso 4 diz assim, ó, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, verás se não blasfema de ti na tua face. Bom, amados, aqui conta um pouquinho ali da história de Jó, né? Do início ali da história de Jó, onde fala ali
que Jó era uma pessoa bem-sucedida, fala também de Jó aqui como um homem justo. Nós até aprendemos um pouquinho a respeito disso na aula anterior. E nessa aula de hoje nós vamos continuar falando a respeito de Jó, mas dentro desse tema que vai também abordar a realidade de Satanás. E aí, na parte introdutória, eu queria aproveitar um pouquinho do que foi escrito aqui, na verdade prática pela apostila, que diz assim, ó: segundo as escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Aqui dentro dessa verdade prática é importante, já de início, destacar o cuidado que cada um de nós devemos ter com dois extremos. O primeiro extremo que nós devemos ter cuidado é com aquele extremo no sentido de ignorar a existência de Satanás. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, quando é falado ali sobre a vigilância, sobre nós como igreja estarmos vigilantes, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é isso que a palavra de Deus revela, que Satanás, ele existe, não devemos ignorar a existência de Satanás. E ela ainda fala isso, para cada um de nós sermos sóbrios, vigiar, porque o diabo, ele é o nosso adversário, né? E anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando o homem pecou, é sabido que Satanás passou a ser o dominador desse mundo, né? A própria palavra de Deus fala, o mundo jaz do maligno, né? Então, Satanás é quem comanda ali uma hoste de espíritos malignos que ficam em operação nesse mundo em que vivemos. E como leão, assim como é ensinado aqui na palavra de Deus, ele busca uma brecha para tragar. Ele busca uma brecha para nos colocarmos na condição de escravo, para colocarmos-nos na condição de cativo, para nos destruir através de uma enfermidade, através de um prejuízo, através de muitas coisas. Essa é a intenção de Satanás, destruir o povo de Deus. A própria palavra de Deus fala que ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a intenção de Satanás. Então, por conta disso, a gente precisa tomar cuidado com aquela ideia de que Satanás não existe. A palavra de Deus deixa muito claro sobre a existência de Satanás. Agora, por outro lado, devemos também ter cuidado com o outro extremo. Qual que é o outro extremo que eu quero dizer? É o da supervalorização da existência de Satanás. É o fato de muitas vezes as pessoas quererem supervalorizar a existência de Satanás nesse mundo. E para isso, eu separei aqui 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Aqui Paulo defende ali a sua autoridade apostólica, né? Ele fala ali que essa autoridade não se trata de uma autoridade carnal, ele ensina isso para cada um de nós, através da palavra ali divinamente inspirada por Deus. E lá em 2 Coríntios 10, verso 4, ele diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então, a nossa luta aqui na Terra, é importante saber que elas não são carnais, mas sim espirituais. Porém, nessas lutas, nós temos essa condição de poder, um poder que está totalmente relacionado com o próprio Deus. Poderosas em Deus, como diz a própria palavra, para a destruição dessas fortalezas. Então, a nossa luta contra essa hoste de espíritos malignos comandada por Satanás é a luta que nós devemos enfrentar aqui no nosso dia a dia. Nossas lutas, é importante saber que elas são poderosas em Deus.
e por ser poderosas em Deus, são capazes de destruir todas essas hostes de espíritos malignos. Aqui não se nega a existência das lutas, não se nega a existência das dificuldades que muitas vezes encontramos no decorrer da nossa vida, mas deixa claro que somos poderosos em Deus para vencer cada uma delas. Nós fizemos a leitura lá de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, né? Onde fala da vigilância, de sermos sóbrios, de vigiar, porque existe o diabo, né? E esse diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando ali uma brecha para nos tragar, mas vale também aqui fazer menção de 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, que na sequência, né, na continuação do verso 8, diz assim, a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, Satanás existe, o diabo, ele é um ser real, mas nós temos plenas condições de resistir a ele. Resistir como? Na fé em Deus, ter uma vida pautada pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente consegue vencer o diabo. Amém, amados? Bom, essa é a parte introdutória, agora entrando na aula propriamente dita. Nós temos aí o primeiro tópico, que tem como título o livro de Jó e a natureza de Satanás, né? E aí dentro desse tópico nós temos o primeiro subtópico que fala assim, um ser espiritual. Então Satanás é retratado aqui no livro de Jó como um ser espiritual. Lá em Jó capítulo 1, verso 6, que nós já fizemos a leitura, mas só reiterando aqui, novamente, fala assim, ó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também entre eles Satanás. Então, deixa claro aqui que Satanás, ele se trata de um ser espiritual. O termo Satanás, ele significa adversário. E ele também é tratado como diabo, que tem o significado de acusador. E a Bíblia relata que, num certo momento, ali, no período da Antiga Aliança, Satanás teve esse acesso direto a Deus. Agora, o que Satanás foi fazer perante a Deus? Foi fazer justamente aquilo que está no significado do seu próprio nome. Foi acusar. Satanás chegou perante a Deus apenas para acusar a Jó, porque é isso que ele faz. E apesar de não ter mais esse acesso direto a Deus, pelo menos a partir da Nova Aliança, a gente não vê na Bíblia nenhum relato onde mostra Satanás tendo esse mesmo acesso ali direto a Deus, é certo que Satanás continua exercendo esse papel de adversário e acusador. Satanás, ele continua agindo no sentido de ser adversário, de ir contra e de também ser um acusador. Agora é importante saber que nós, como igreja, não podemos dar crédito às acusações do diabo. Ele sempre vai querer nos acusar. Ele sempre vai querer colocar ali nos nossos ouvidos as acusações. Querer fazer cada um de nós acreditar que somos pecadores, miseráveis, distante de Deus, perdedores, fracassados. Ele sempre vai vir com esse tipo de acusação. Mas nós não podemos dar crédito às acusações do diabo. As acusações do diabo, elas têm que ser, desde o princípio, rejeitadas. Estamos, no caso aí, retirando de Cristo o crédito, se caso dermos valor às acusações do diabo. E não podemos tirar o crédito de Cristo. O crédito, o valioso crédito que foi alcançado através da cruz do Calvário, né? Lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, que fala ali da importância, por exemplo, de confessarmos o pecado, e aqui vale a dica, né? É importante se achegar a Deus, é importante confessar os nossos pecados, e ali também fala do perdão de Cristo, né? Na palavra de Deus diz assim, ó, 1 João, capítulo 2, verso 1, meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, olha que bacana, Jesus Cristo, ele se coloca aqui na condição de advogado, o nosso advogado fiel, em que pese ele ter, em que pese Satanás ter essa condição de acusador, essa pessoa, né, que, que exerce ali essa condição de ficar nos acusando, nós devemos entender que temos um advogado fiel para nos defender. E é interessante entender que essa causa defendida por Cristo já é uma causa ganha. Nós já conquistamos uma sentença de vitória lá na cruz do Calvário contra Satanás. Já alcançamos essa sentença de vitória. O código da OAB estabelece lá em um dos seus artigos, o de ética e disciplina, que nenhum advogado pode chegar até o cliente e prometer causa ganha, dizer que a causa é ganha ou coisa nesse sentido. Mas, se tratando aqui de Jesus, podemos falar com todas as letras, a causa é ganha. Na verdade, ela já está confirmada, ela já foi confirmada ali na cruz do Calvário. Então, nós não podemos dar crédito às acusações do diabo, às acusações de Satanás, devemos, sim, resistir Satanás em fé e saber que temos um advogado fiel, um advogado que já ganhou essa causa em nosso favor contra esse acusador. Amém? No subtópico 2, aí está escrito assim, ó, um ser criado. Então, apesar de ser espiritual, Satanás não é autoexistente. Ele foi criado como anjo. Tem suas ações, nesse sentido, limitadas pelo Criador. E a gente percebe isso aqui também na história de Jó. Lá no capítulo 1, verso 12 de Jó, diz assim, ó, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Satanás, ele tem, lógico, o desejo de praticar o mal contra todas as pessoas, mas saiba, amados, que as ações de Satanás, elas são limitadas pelo próprio Deus. Agora, olha que interessante. Dentro desse contexto, de que contexto que eu estou falando? Dessas limitações que Deus colocou sobre as ações malignas de Satanás, Deus também estabeleceu uma promessa que serve para mim, serve para cada um de vocês. Essa promessa, ela está lá em 1 João, capítulo 5, verso 18. Olha que promessa maravilhosa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, a promessa que Deus estabelece aqui para mim e para você, que reconhecemos aqui no caso de Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e através desse reconhecimento, através dessa confissão, nós saímos da vida de pecado, nós passamos a viver uma nova vida, né? Nós somos gerados novamente em Deus. A promessa que Deus traz para nós é essa: o maligno não nos toca. Mas é um processo, amados. É um processo. E o processo, volto a repetir, é ter essa vida de fé. É resistir o diabo, é resistir às coisas que muitas vezes o adversário traz contra nós com fé. Com fé nessa promessa que Deus já estabeleceu a meu favor e a seu favor. No subtópico 3, fala também que Satanás é um ser dotado de personalidade. E por ter essa característica de um ser pessoal, ele possui alguns atributos. Não podemos ignorar o fato de que Satanás possui alguns atributos. Um deles que a gente poderia destacar aqui é o de argumentação. Ele é argumentativo.
ele sabe argumentar, ele sabe buscar convencer as pessoas, ele sabe tratar com a argumentação as coisas para conseguir conquistar os seus propósitos. A gente vê, por exemplo, a tentação de Cristo. Como que ele chegou argumentando ali com o nosso próprio Senhor Jesus, né? Vale destacar também que Satanás, dentre seus atributos, ele tem um conhecimento. Não é o conhecimento como o de Deus, mas ele tem algum conhecimento. Aqui, a própria história de Jó mostra que ele conhecia a vida de Jó. Então, ele conhecia a vida de Jó, ele conhece a vida de muitas pessoas. Então, ele detém desse conhecimento. E fala também aqui, dentro desse contexto da realidade de Satanás, que ele se trata de uma pessoa perspicaz. Satanás monta estratégias, métodos sofisticados para atingir as pessoas. Ele vem sempre ali, com artimanhas. Ele tem essa capacidade. Agora, nada disso chega próximo dos atributos que Deus tem. A palavra de Deus nos ensina que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Satanás pode até ter alguma capacidade de fazer isso ou aquilo, mas o Todo-Poderoso, todo o poder, pertence a Deus. A Bíblia também nos ensina que somente Deus é onisciente. Somente Deus tem condição de saber todas as coisas. Saber o que aconteceu com a minha vida, o que estará acontecendo, o que está para acontecer, o que eu penso, as minhas emoções, as minhas fraquezas. Somente Deus tem essa condição. Somente Deus é onipresente. Satanás até tinha condição de se deslocar de uma região para outra. Isso mostra também aqui na sua realidade demonstrada na história de Jó. Mas Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E nós, como filhos de Deus, podemos aproveitar desses atributos. Podemos aproveitar desses atributos, inclusive, para vencer todas as artimanhas do inimigo. Saber que tem um Deus todo-poderoso ao nosso lado, saber que tem um Deus que conhece todas as coisas, saber que tem um Deus presente em nossas vidas, tudo isso pode ser muito utilizado em nosso favor. Por isso, volto a repetir, aquilo que já falamos, que foi inclusive mencionado lá em 1 Pedro 5:9, devemos resistir o diabo com fé em Deus. Assim podemos conseguir combater Satanás. Sabe, amados, tem muita gente que às vezes se sente muito capaz de muitas coisas, pelos seus próprios atributos. Não é à toa que a própria palavra de Deus nos ensina que maldito o homem que confia no próprio homem. Maldito o homem que confia na sua própria força. Amados, pode ser um bom médico, um bom psiquiatra, psicólogo, um excelente filósofo, um renomado advogado, juiz, um grande empresário, pode ser o que for. Nada disso, nada dessas capacidades humanas são capazes de resistir o diabo. Nada, 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 nada. Tudo isso se torna em vão. A única coisa que é capaz de resistir o diabo é a nossa fé em Deus. É nós termos uma vida envolvida com Deus, em oração, em comunhão com Deus, no evangelismo. É ter Deus presente em nossas vidas. Só assim somos capazes de vencer o diabo. Amém, amados? Dando sequência, nós temos aí o tópico 2. E no tópico 2, está escrito assim, o livro de Jó e as obras de Satanás. E aí no primeiro subtópico fala sobre dor e sofrimento. A Bíblia deixa muito claro as intenções de Satanás: matar, roubar e destruir. Em resumo, Satanás tem o objetivo de causar dor e sofrimento nas vidas das pessoas. Agora, eu não vou me aprofundar a esse tema, principalmente no que diz respeito a Jó, porque eu quero aqui deixar um incentivo para você continuar aí firme assistindo às aulas desse trimestre.
que estamos aqui falando a respeito da vida de Jó. E só para deixar você com um gostinho de quero mais, olha só o que nós vamos aprender na lição 6, por exemplo. Só os pecadores sofrem? Olha o que consta na lição 7. Se há sofrimento, há pecado oculto? Essa até eu quero aprender. Lição 8. O justo não passa por tribulação? Então, assim, nós vamos ter vários assuntos que vai tocar nesse contexto da dor, do sofrimento de um justo, e ali vai ser tratado melhor o assunto. Mas aqui eu deixaria registrado isso. Satanás, ele existe justamente, exerce justamente hoje essa função de matar, roubar e destruir. Essa função de causar dor e sofrimento nas vidas das pessoas. Mas quero aqui reiterar aquilo que venho dizendo desde ali da nossa introdução dessa aula. Podemos resistir Satanás em fé. Fé em Deus. Amém, amados? No subtópico 2, nós já falamos um pouco a respeito, aqui fala de Satanás como acusador, né? Ele tem esse nome também, que é diabo e que significa acusador. O inimigo acusou Jó de uma religiosidade. A gente vê ali, dentro da história de Jó, Satanás indo até Deus e acusando Jó de uma religiosidade. Em outras palavras, Satanás disse que Jó não servia a Deus de todo o coração. Servia pelos próprios interesses, talvez porque Deus abençoava ele com fazendas, com gados, com riquezas, mas não de todo o coração. Essa era a acusação que Satanás trazia acerca de Jó, né? E aqui é importante saber a importância da adoração. A importância da adoração a Deus. A nossa vida deve ser pautada pela adoração ao Senhor, porque é isso que Deus deseja de cada um de nós. Lá em João, capítulo 4, verso 23, fala: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a palavra fala, os verdadeiros, então existem os falsos. Mas nós, cada um de nós, temos que se colocar na condição de verdadeiros adoradores. Aquele que adora em espírito e em verdade. E a palavra de Deus ainda fala assim, ó, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha só, o próprio Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então é importante aqui, como lição, a gente entender que devemos ter uma vida pautada na adoração ao Senhor. Isso é importantíssimo, porque é isso que Deus quer. É importante louvar a Deus? Sim, muito importante. Aqui aí não exclui as outras obrigações nossas. Louvar a Deus pelas bênçãos que Ele dá em nossas vidas, pelas curas, pela provisão financeira, pelo emprego, pela família, tudo isso é importante. Mas mais importante ainda é adorar a Deus pelo que Ele é. Adorar a Deus por essa pessoa poderosa que Ele é. Esse ser espiritual poderoso, o Criador de todas as coisas. Nós devemos render adorações verdadeiras de coração ao nosso Senhor. E aqui no subtópico 3 fala sobre tentar. E aí eu queria fazer menção de Tiago, capítulo 1, verso 13, que diz assim, ó, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, às vezes tem alguns aí que falam que Deus tenta, mas isso é antibíblico. A Bíblia deixa muito claro que Deus não tenta ninguém. O que Deus faz é colocar em prova para aprovar. Deus muitas vezes coloca a gente em prova, mas não para derrubar, não para fazermos cair, mas muito pelo contrário, para fazermos crescer espiritualmente. É isso que Deus faz, mas tentar não. Quem tenta é o inimigo, é Satanás, é o diabo que tenta. E lá eu queria aqui fazer menção de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, e aí
É muito importante esse versículo, porque olha só o que a palavra de Deus diz. Ó. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Como a gente falou anteriormente, Satanás, ele é limitado, as ações dele são limitadas por Deus. Então, é importante a gente saber que cada um de nós teremos condição de vencer as tentações. O próprio Senhor diz que com a tentação nos dará o escape. Então, cada um de nós tem plena condição. Só erramos se quisermos errar. Se não quisermos, a gente não erra. Deus sempre traz condições para nós escolher aquilo que é correto perante a Ele. Amém? E aí, nós temos aí o último tópico, né, que é o tópico 3, e fala o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ocaso aqui quer dizer declínio, queda de Satanás. E aí nós temos o primeiro subtópico que fala queda e ruína de Satanás. É importante saber que Satanás não contém os atributos de Deus. Não devemos valorizar Satanás, porque os atributos dele são atributos frágeis, são atributos que não têm qualquer sustentabilidade. Vamos ver no decorrer dessa matéria que Satanás não conseguiu o que queria contra Jó. Satanás não foi vitorioso, ele perdeu essa batalha. Ele tentou contra a vida de Jó, trouxe muitos maus sobre a vida de Jó, mas Jó resistiu e foi vitorioso. A gente vai ver no decorrer das matérias que Jó foi mais do que vitorioso. Aqui no subtópico 2 fala Jó e o testemunho de Deus. No decorrer dessas matérias, nós vamos perceber que Deus não abandonou Jó. Deus nunca abandonou Jó. E aqui é importante a gente saber que Deus nunca vai nos abandonar. É promessa dele estar sempre conosco. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele estabeleceu na sua palavra, isso está lá em Mateus, capítulo 28, verso 20, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a promessa que Deus deixa para nós é que estará presente em nossas vidas, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, é importante saber que Satanás é uma realidade, Satanás existe, mas é importante também sabermos que temos um Deus presente em nossas vidas. A história de Jó ensina que existe sim Satanás. Isso mostra Satanás de uma maneira real. Mas, ao mesmo tempo, essa história ela mostra que existe um Deus verdadeiro e poderoso que nos dá condição de sermos mais do que vencedores. E não se trata apenas de vencer, mas de ser mais do que vencedores. Essa é a lição que é trazida dentro desse contexto de Jó, que fala sobre a realidade de Satanás. Ele existe, mas também existe um Deus que é poderoso, que nos dá a condição de sermos mais do que vencedor. Não menospreze Satanás, mas também não valorize. Valorize a Deus. Tenha uma vida, amados, de comunhão com Deus. Uma vida onde você possa conversar com Deus, onde você possa conviver com Deus, onde você possa entender o que Deus planejou ao seu respeito, ao nosso respeito, e seguir exatamente as suas orientações. É importante, amados, ter vida de oração, porque assim, o diabo ele não brinca. O diabo ele existe, ele está aí presente, está querendo destruir a vida de muitas pessoas, mas tenha fé, amados. Resiste esse diabo com fé em Deus, que com certeza seremos mais do que vencedores. Isso é promessa da palavra de Deus. Seremos mais do que vencedores. Amém, amados? Essa era a aula de hoje. É o que eu queria passar para os amados irmãos.
Vamos dar continuidade com o louvor e o culto. Deus abençoe e até a próxima.